Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz em ter você conosco hoje porque vou ensinar algo que acho que muitos podem precisar. Eu escrevo muitos livros porque acho que os livros são incríveis. E você pode ler um livro e tirar algo dele, pode lê-lo novamente daqui a um ano e tirar mais alguma coisa dele. Este livro se chama Você Pode Começar de Novo. E sabe, nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E sabe, nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida, ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado. 2 Coríntios 5, verso 17 diz: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. A velha se foi e a nova está aqui. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, toda a sua história ruim, é perdoada, esquecida, e você começa uma nova história. Mas isso não serve só para o dia em que você nasce de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. E você pode ter um novo começo sempre que precisar, sabe? Eu quero que você se lembre de que a sua história, ela não é o seu destino. Em outras palavras, o que você fez no passado não precisa ser repetido no seu futuro. Deixe-me perguntar, você está preso? Você se estacionou no ponto da sua dor e nunca superou esta dor? E você pode superar o seu passado? Paulo foi muito claro em Filipenses 3, quando disse: De resto, meus irmãos, deleitem-se no Senhor e continuem a se regozijar por estarem nele. Ele disse: Não me importo de lhes escrever de novo as mesmas coisas. Isso não me irrita e é uma precaução para a segurança de vocês. E Paulo continua em outra parte de Filipenses falando que para ele existe algo que é realmente importante. A única coisa que é mais importante do que qualquer coisa é se esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas boas que estão por vir. E isso é algo que todos devemos fazer regularmente. Não devemos depositar confiança na carne, mas apenas em quem somos em Cristo Jesus. E sim, você pode ter novos começos. Sabe, todos temos vários sentimentos. E nossos sentimentos e emoções realmente tentam nos ditar que o que nós estamos sentindo é real. Mas são inconstantes. Os sentimentos são inconstantes. Eles meio que têm vontade própria, podem aparecer quando não queremos que apareçam e desaparecer quando queremos tê-los. Então, quero te dar uma sugestão hoje. Tome uma decisão de que você vai realmente começar a crer no que a palavra de Deus diz sobre os seus sentimentos. Eu posso me levantar de manhã e ir passar meu tempo com Deus, posso não sentir que Deus está lá, mas eu sei que Ele está, porque a palavra dele diz que Ele está. Agora, houve um tempo na minha vida em que eu baseava tudo no que eu sentia. Criamos tantos problemas baseando tudo em como nós nos sentimos ou até mesmo no que pensamos, porque nossa mente tem que ser renovada. Vou repetir isso. Se você é alguém que precisa de um novo começo, você pode ter um novo começo se precisar. E sabe o que o diabo vai lhe dizer? Que você não merece isso. O diabo é um mentiroso e precisamos nos lembrar disso. Tudo o que ele faz é mentir. É por isso que precisamos realmente conhecer e crer na palavra de Deus, em vez das coisas que ouvimos na nossa cabeça ou das que nós sentimos, sabe? O diabo sempre tentará nos dizer que precisamos pagar pelos erros que nós cometemos,
Ou, se você quiser crer em algo bom para a sua vida, ele dirá: quem você pensa que é? E dirá que você não merece? Sim, você não merece. Eu não mereço, você não merece, mas esta é a boa notícia. Deus nos dá coisas que nós não merecemos, contanto que creiamos em Jesus, nós recebemos o que ele merece. Sabe, todos temos gigantes na nossa vida, todos nós temos. Muitas coisas que aparecem que são muito maiores do que nós. E neste livro eu falo de como você pode derrotar esses gigantes. Eu quero passar por esta lista com você, porque acho que vai ser muito benéfico, sabe? Uma fórmula para derrotar gigantes. Vamos falar do rei Davi e das coisas que ele fez quando ele enfrentou Golias. Primeiramente, Davi ignorou a crítica e a incredulidade dos outros e nenhum dos outros soldados enfrentou Golias, eles tinham medo dele. Mas Davi tinha uma fé forte em Deus, então ele acreditava que ele poderia derrotar o gigante. E sabe, se você tem uma fé forte em Deus, então, não importa o quão grande seja o seu problema, você crerá que com Deus ao seu lado, você pode derrotá-lo, sabe? E quer saiba ou não, você é um vencedor. Você pode não se sentir como um agora, mas você é. As pessoas criticaram Davi por ele até mesmo pensar que poderia derrotar aquele gigante. Não acreditavam nele, disseram que ele era muito jovem, que não tinha isso nem aquilo. Mas ele ignorou tudo. E talvez algumas pessoas te disseram coisas que você precisa ignorar. Ou talvez o diabo tenha dito coisas que você precisa ignorar, sabe? Você pode ignorar a crítica e a incredulidade das pessoas. Em segundo lugar, Davi se lembrou das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Houve uma vez que ele matou um urso, sabe? E uma outra vez que ele matou um leão com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós temos um problema nos encarando, nós precisamos nos lembrar de outras vitórias que tivemos na nossa vida. Às vezes esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer. E a Bíblia nos diz em várias passagens para nos lembrar das vitórias que tivemos no passado. Davi fazia isso até mesmo em momentos que ficava deprimido, ele se lembrava das vitórias que teve no passado. E então, se você está enfrentando o problema agora, pare e pense em pelo menos uma única vez na sua vida em que você teve uma vitória. Você pode se lembrar das vitórias que Deus te deu no passado? A próxima coisa foi que Davi falou palavras positivas de vitória e não de derrota. E ele falou palavras de vitória antes mesmo de realmente ter a vitória. E veja bem, no reino de Deus, no reino há uma lei onde dizemos que o crer, ele sempre vem antes do receber. Cremos em Deus primeiro, e então geralmente há um tempo de espera, um tempo de teste, onde Satanás trará dúvidas e tentará roubar sua fé. E em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala da oração que remove as montanhas e diz assim: peça a Deus, crendo que você já recebeu e você receberá. Agora pense nisso. Você pede a Deus o que você quer. Você crê que já recebeu e então você vai receber. Agora, ele não disse quando receberemos. Sim, há uma espera envolvida quando lidamos com Deus. E precisamos confiar que o nosso tempo é perfeito se estiver nas mãos de Deus. Agora, é claro, faríamos as coisas muito mais rápido do que Deus, mas ele toma o seu tempo com as coisas e elas sempre são ótimas no final. Davi falou palavras positivas. Deixe-me ler o que ele disse ao gigante, porque o gigante estava provocando. Quem você acha que é? Você é pequeno demais, você é isso e aquilo.
Neste dia, o Senhor entregará você nas minhas mãos. A batalha é do Senhor. Ele entregará você em nossas mãos. Sabe, se você disser palavras positivas de vitória antes mesmo de você ter a vitória, e precisamos fazer isso. Eu comecei recentemente em todas as manhãs. A primeira coisa que eu digo é: este será um ótimo dia. Bem, como eu sei que será um ótimo dia, nem passei o dia ainda. Porque eu acredito que Deus é bom e que não importa o que vier contra mim, aquele ainda pode ser um ótimo dia. Se eu me lembrar de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e que eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Quanto mais positivo a gente for, mais milagres de Deus nós veremos em nossas vidas. Fale palavras de vitória, fale antes mesmo de ter a vitória. Romanos 8 diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Bem, o que significa ser mais que vencedor? Este é um pensamento meu, mas acho que significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isto significa que caminhamos e vivemos como vencedores na vida. E nós não precisamos ter medo dos problemas, das coisas que vêm contra nós, porque sabemos que Deus está do nosso lado, e se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, a quem iremos temer? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que entre as milhares de pessoas que assistem ao nosso programa de TV, alguns de vocês têm alguns problemas realmente muito grandes, desafiando você no momento. E Deus quer usar este ensinamento hoje para encorajar você, de que Ele está com você e em você, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele quer encorajar você a não crer no que você sente, mas a crer na palavra de Deus. E se você precisar, apenas é tão fácil hoje, pegue seu computador e jogue em pesquisar a escritura sobre como superar os problemas. E sabe, você terá uma lista inteira de escrituras surgindo. Eu faço isso sempre, sabe? Se você está tendo problemas com a raiva e precisa superar, diga, mostre-me escrituras sobre a raiva. Estou lhe dizendo, a palavra é cheia de poder. E quando você lê essas escrituras, especialmente se você as ler em voz alta e parar e pensar no que elas estão dizendo, elas estão cheias da unção de Deus e vão ajudá-lo, fortalecê-lo, e a sua fé se tornará mais forte se você buscar a palavra de Deus. Você pode declarar a vitória antes de ter a vitória se você crer na palavra de Deus. A próxima coisa que Davi fez foi usar seus dons e habilidades únicas que Deus tinha dado a ele. Ele não tentou ser uma outra pessoa. Muitas vezes, quando temos problemas, ligamos para alguém e dizemos: bem, eu sei que você passou por isso, o que foi que você fez? Bem, o que eles fizeram pode não funcionar para você. É por isso que temos que buscar a Deus para nos aconselhar. Não aos seus amigos. Não estou dizendo que é sempre errado buscar conselhos no amigo, mas se lembre de que você pode fazer o que fizeram, mas não significa que isso vai funcionar para você. Você pode até fazer a mesma coisa que fez antes com um problema semelhante, pode não funcionar desta vez. Porque Deus quer que você vá até Ele. O Espírito Santo que vive dentro de você é o seu guia. E Ele vai te guiar e te mostrar o que precisa fazer naquela situação. Veja, Saul realmente não achava que Davi poderia derrotar Golias, mas finalmente concordou em deixá-lo ir, dizendo: use a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul em Davi. E Davi tentou se mover com ela e não funcionou para ele. Ele voltou até Saul e ele tirou e disse: não dá, isso não vai funcionar. Sabe, a armadura ou o plano de uma outra pessoa não pode funcionar para você. Davi tinha algumas pedras e também o estilingue, o que, claro, parecia ridículo. Mas o que quer que Deus unja na sua vida é o que vai funcionar para você. E Davi matou aquele gigante de 5 metros
com estilingue e uma pedra e o acertou na testa, bem entre os olhos, e o matou. Mas ele fez isso da maneira que Deus o estava guiando e não do jeito que as pessoas estavam lhe dizendo para fazer. Deixe-me encorajá-lo hoje. Dê mais ouvidos a Deus do que às pessoas. Os apóstolos disseram em Atos 5, 29, nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Você pode usar os únicos dons que Deus lhe deu. Não precisa ser como os outros. Não precisa se comparar com outras pessoas, sabe? Davi era totalmente dependente de Deus. Ele deu a Deus toda a glória. A nossa confiança não está no homem. Colocamos nossa confiança em Deus e somente nele. Então Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Quando você tem um problema na sua vida, uma das coisas boas a se fazer é várias vezes ao dia parar e dizer: Jesus, há poder neste nome. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Neste dia, ouça, Davi estava declarando antecipadamente: neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu amo isso. Isso renova minha fé só de ouvir isso, sabe? E sabe, você pode ser totalmente dependente de Deus e pode dar a Ele toda a glória por cada vitória que você tiver na sua vida. Provérbios 3:5 diz: apoie-se, confie e se entregue ao Senhor de todo o seu coração e mente, e não confie na sua própria percepção ou entendimento. No verso 7 de Provérbios 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. Nem pense que você é inteligente o bastante para administrar sua vida, porque precisamos de Deus. Não importa quantas ideias brilhantes tenhamos, nós sempre precisamos buscar a Deus. Davi atacou o seu problema. Ele não fugiu, ele correu em direção ao inimigo. E talvez agora você esteja num lugar em sua vida onde está se escondendo do problema, está ignorando o seu problema. Você não quer lidar com ele. Talvez diga: eu estou orando por isso. Sabe, há tempo para orar, mas também há tempo para agir. E às vezes as pessoas usam a oração como desculpa, dizendo que estão orando por algo, embora Deus já lhes tenha mostrado o que elas precisam fazer. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à batalha, e eu amo isso. Correu rapidamente. E sabe, eu acho que ele correu rapidamente antes de ter tempo para olhar para aquele gigante. Às vezes nós olhamos e falamos e pensamos demais, sabe, nos nossos problemas. E quanto mais falamos e pensamos neles, maiores eles ficam e, em pouco tempo, ficam maiores do que Deus. Davi diz, ou melhor, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me honrarás e glorificarás. Davi atacou o seu problema. Ele correu para o inimigo. E deixe-me ler de novo. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou nele. Você também pode atacar seus problemas. Não precisa fugir deles, não precisa ter medo das ameaças do seu inimigo. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem que estragaram o plano de Deus para suas vidas, sabe? Todos cometemos erros. Eu quero te encorajar a não desperdiçar os seus erros. Não precisa se sentir culpado para sempre por um erro que você cometeu. A misericórdia de Deus se renova a cada dia e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, e tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje. Ele não só nos perdoa, mas esquece os nossos pecados e não se lembra deles mais. Ele os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E sabe, isso é tão bom que é difícil acreditar.
Pense nisso. Oh, meu Deus e meu Pai. Ele os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste, e ele não se lembra deles mais. Bem, precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes passamos tempo falando de algo que Deus já esqueceu. Deus tem um plano para a vida de todos, mas somos muito bons em bagunçar, sabe? E quando fazemos isso, pensamos que é tarde demais para nós, que estragamos o plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus me ensinou que o plano B representa o melhor. Nós servimos a um Deus que é absolutamente incrível e, honestamente, Ele pode fazer com que o plano B seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que tivesse funcionado. Não posso explicar como isso funciona para você, mas só porque Deus é bom e porque Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a qualquer hora que Ele quiser. Se você confiar em Deus para isso, Ele pode fazer tudo. Não tenha atitude, Deus, eu sei que eu estraguei o seu plano para minha vida, então agora eu vou ter que me contentar com o segundo melhor. Não, não tem. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, então eu sempre imaginei que eu teria uma vida de segunda categoria. Pensava que eu era estragada e que nada poderia desfazer o que me aconteceu. Eu iria sobreviver, mas nunca teria uma vida ótima. Bem, que grande mentira! Deus me deu uma vida fenomenal, mas eu precisei acreditar nisso. Ponha na sua mente que você nunca, nunca, nunca vai desistir. E você pode começar de novo. Deixe-me ler alguns dos títulos dos capítulos deste livro só. Eu quero que você queira isso. Me ajude, estou preso. Porque hoje é um dia diferente. Porque hoje é um novo dia. Superando o seu passado. Nunca é tarde demais. Tudo o que você precisa é de um momento. O que você quer dizer com isso, Joyce? Bem, você só precisa de um momento para tomar uma decisão. Agora, hoje mesmo, você pode dizer: eu vou ter uma nova atitude. Eu vou crer no que Deus diz, em vez das mentiras de Satanás. Eu creio que posso deixar e esquecer do que ficou para trás e eu posso ter um novo começo hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia e hoje eu vou começar de novo. Talvez você esteja endividado, você precisa começar de novo, saindo da dívida. Talvez seja aquela garagem que você precisa limpar ou aquele armário que precisa limpar, que você começou e nunca terminou, isso te faça sentir muito derrotado. Talvez toda a sua vida precise de um novo começo. Talvez você precise de um novo começo no relacionamento. Talvez você esteja titubeando no seu casamento e esteja orando para que Deus mude isso, está esperando que a outra pessoa tome alguma ação, sabe? Bem, por que você não é o primeiro a tomar uma atitude? Pergunte a Deus o que fazer. Nós estamos sempre querendo que Deus mude a outra pessoa, mas talvez Ele queira mudar você. Em João 8 disse: permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer vocês livres. Peça a Deus que te mostre a verdade em todas as situações. Estou te dizendo, por anos e anos e anos, eu achei que todos os problemas que Dave e eu tínhamos era culpa dele. Cara, fiquei surpresa quando Deus me disse que eu era o problema. Eu não queria ouvir isso. Eu chorei por 3 dias. Eu queria que o outro fosse o problema, mas eu tinha uma atitude tão ruim e nada poderia ser consertado na minha vida até que eu enfrentasse isso. E no momento em que eu encarei isso, eu tive um novo começo na minha vida. Veja, você pode começar de novo. Não tem problema que não possa superar se você se lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Alguns outros títulos, você pagou por isso? Quem você acha que é? Derrotando gigantes inesperados. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Desistir não é uma opção.
Não desperdice seus erros. Eu realmente amo esse. O plano B representa o melhor. Tem um novo sonho. Uau! Sabe, Deus fez muito na minha vida e eu posso realmente dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Mas outro dia Deus me disse, você não está correndo para a base, você está pronta para rebater e prestes a acertar um home run, sabe? Veja, Deus estava me dizendo para não achar que estava chegando ao fim. Enquanto estiver vivo e respirando, você ainda pode sonhar novamente. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz em ter você conosco hoje porque vou ensinar algo que acho que muitos podem precisar. Eu escrevo muitos livros porque acho que os livros são incríveis. E você pode ler um livro e tirar algo dele, pode lê-lo novamente daqui a um ano e tirar mais alguma coisa dele. Este livro se chama Você Pode Começar de Novo. E sabe, nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E sabe, nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta, de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida. Ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado. 2 Coríntios 5, verso 17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura é. A velha se foi e a nova está aqui. Quando você recebe a Cristo como seu Salvador, toda a sua história ruim, é perdoada, esquecida, e você começa uma nova história. Mas isso não serve só para o dia em que você nasce de novo. A misericórdia de Deus se renova a cada novo dia. E você pode ter um novo começo sempre que precisar, sabe? Eu quero que você se lembre de que a sua história, ela não é o seu destino. Em outras palavras, o que você fez no passado não precisa ser repetido no seu futuro. Deixe-me perguntar, você está preso? Você se estacionou no ponto da sua dor e nunca superou esta dor? E você pode superar o seu passado? Paulo foi muito claro em Filipenses 3, quando disse, de resto, meus irmãos, deleitem-se no Senhor e continuem a se regozijar por estarem nele. Ele disse, não me importo de lhes escrever de novo as mesmas coisas. Isso não me irrita e é uma precaução para a segurança de vocês. E Paulo continua em outra parte de Filipenses falando que para ele existe algo que é realmente importante. A única coisa que é mais importante do que qualquer coisa é se esquecer do que ficou para trás e avançar para as coisas boas que estão por vir. E isso é algo que todos devemos fazer regularmente. Não devemos depositar confiança na carne, mas apenas em quem somos em Cristo Jesus. E sim, você pode ter novos começos. Sabe, todos temos vários sentimentos. E nossos sentimentos e emoções realmente tentam nos ditar que o que nós estamos sentindo é real. Mas são inconstantes. Os sentimentos são inconstantes. Eles meio que têm vontade própria. Podem aparecer quando não queremos que apareçam e desaparecer quando queremos tê-los. Então, quero te dar uma sugestão hoje. Tome uma decisão de que você vai realmente começar a crer no que a palavra de Deus diz sobre os seus sentimentos. Eu posso me levantar de manhã e ir passar meu tempo com Deus, posso não sentir que Deus está lá, mas
Eu sei que ele está, porque a palavra dele diz que ele está. Agora, houve um tempo na minha vida em que eu baseava tudo no que eu sentia. Criamos tantos problemas baseando tudo em como nós nos sentimos ou até mesmo no que pensamos, porque nossa mente tem que ser renovada. Vou repetir isso. Se você é alguém que precisa de um novo começo, você pode ter um novo começo se precisar. E sabe o que o diabo vai lhe dizer? Que você não merece isso. O diabo é um mentiroso e precisamos nos lembrar disso. Tudo o que ele faz é mentir. É por isso que precisamos realmente conhecer e crer na palavra de Deus, em vez das coisas que ouvimos na nossa cabeça ou das que nós sentimos, sabe? O diabo sempre tentará nos dizer que precisamos pagar pelos erros que nós cometemos. Ou, se você quiser crer em algo bom para a sua vida, ele dirá: quem você pensa que é? E dirá que você não merece? Sim, você não merece. Eu não mereço, você não merece, mas esta é a boa notícia. Deus nos dá coisas que nós não merecemos, contanto que creiamos em Jesus, nós recebemos o que ele merece. Sabe, todos temos gigantes na nossa vida, todos nós temos. Muitas coisas que aparecem que são muito maiores do que nós. E neste livro eu falo de como você pode derrotar esses gigantes. E eu quero passar por esta lista com você, porque acho que vai ser muito benéfico, sabe? Uma fórmula para derrotar gigantes. Vamos falar do rei Davi e das coisas que ele fez quando ele enfrentou Golias. Primeiramente, Davi ignorou a crítica e a incredulidade dos outros e nenhum dos outros soldados enfrentou Golias, eles tinham medo dele. Mas Davi tinha uma fé forte em Deus, então ele acreditava que ele poderia derrotar o gigante. E sabe, se você tem uma fé forte em Deus, então, não importa o quão grande seja o seu problema, você crerá que com Deus ao seu lado, você pode derrotá-lo, sabe? E quer saiba ou não, você é um vencedor. Você pode não se sentir como um agora, mas você é. As pessoas criticaram Davi por ele até mesmo pensar que poderia derrotar aquele gigante. Não acreditavam nele, disseram que ele era muito jovem, que não tinha isso nem aquilo. Mas ele ignorou tudo. E talvez algumas pessoas te disseram coisas que você precisa ignorar. Ou talvez o diabo tenha dito coisas que você precisa ignorar, sabe? Você pode ignorar a crítica e a incredulidade das pessoas. Em segundo lugar, Davi se lembrou das vitórias que Deus havia lhe dado no passado. Houve uma vez que ele matou um urso, sabe? E uma outra vez que ele matou um leão com as próprias mãos. E muitas vezes, quando nós temos um problema nos encarando, nós precisamos nos lembrar de outras vitórias que tivemos na nossa vida. Às vezes esquecemos o que devemos lembrar e lembramos o que devemos esquecer. E a Bíblia nos diz em várias passagens para nos lembrar das vitórias que tivemos no passado. Davi fazia isso até mesmo em momentos que ficava deprimido, ele se lembrava das vitórias que teve no passado. E então, se você está enfrentando o problema agora, pare e pense em pelo menos uma única vez na sua vida em que você teve uma vitória. Você pode se lembrar das vitórias que Deus te deu no passado? A próxima coisa foi que Davi falou palavras positivas de vitória e não de derrota. E ele falou palavras de vitória antes mesmo de realmente ter a vitória. E veja bem, no reino de Deus, no reino há uma lei onde dizemos que o crer, ele sempre vem antes do receber. Cremos em Deus primeiro, e então geralmente há um tempo de espera, um tempo de teste, onde Satanás trará dúvidas e tentará roubar sua fé. E em Marcos capítulo 11, a Bíblia fala da oração que remove as montanhas e diz assim:
Peça a Deus, crendo que você já recebeu e você receberá. Agora pense nisso. Você pede a Deus o que você quer. Você crê que já recebeu e então você vai receber. Agora, ele não disse quando receberemos. Sim, há uma espera envolvida quando lidamos com Deus. E precisamos confiar que o nosso tempo é perfeito, se estiver nas mãos de Deus. Agora, é claro, faríamos as coisas muito mais rápido do que Deus, mas Ele toma o seu tempo com as coisas e elas sempre são ótimas no final. Davi falou palavras positivas. Deixe-me ler o que ele disse ao gigante, porque o gigante estava provocando. Quem você acha que é? Você é pequeno demais, você é isso e aquilo. Neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos. A batalha é do Senhor. Ele entregará você em nossas mãos. Sabe, se você disser palavras positivas de vitória antes mesmo de você ter a vitória, e precisamos fazer isso. Eu comecei recentemente em todas as manhãs. A primeira coisa que eu digo é: este será um ótimo dia. Bem, como eu sei que será um ótimo dia, nem passei o dia ainda. Porque eu acredito que Deus é bom e que não importa o que vier contra mim, aquele ainda pode ser um ótimo dia. Se eu me lembrar de que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, e que eu posso todas as coisas através de Cristo, que é a minha força. Quanto mais positivo a gente for, mais milagres de Deus nós veremos em nossas vidas. Fale palavras de vitória, fale antes mesmo de ter a vitória. Romanos 8 diz que somos mais que vencedores por meio de Cristo que nos amou. Bem, o que significa ser mais que vencedor? Este é um pensamento meu, mas acho que significa que você já sabe que tem a vitória antes mesmo de ter o problema. Isto significa que caminhamos e vivemos como vencedores na vida. E nós não precisamos ter medo dos problemas, das coisas que vêm contra nós, porque sabemos que Deus está do nosso lado, e se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, a quem iremos temer? Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu sei que entre as milhares de pessoas que assistem ao nosso programa de TV, alguns de vocês têm alguns problemas realmente muito grandes, desafiando você no momento. E Deus quer usar este ensinamento hoje para encorajar você, de que Ele está com você e em você, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele quer encorajar você a não crer no que você sente, mas a crer na palavra de Deus. E se você precisar, apenas é tão fácil hoje. Pegue seu computador e jogue em pesquisar a escritura sobre como superar os problemas. E sabe, você terá uma lista inteira de escrituras surgindo. Eu faço isso sempre, sabe? Se você está tendo problemas com a raiva e precisa superar, diga, mostre-me escrituras sobre a raiva. Estou lhe dizendo, a palavra é cheia de poder. E quando você lê essas escrituras, especialmente se você as ler em voz alta e parar e pensar no que elas estão dizendo, elas estão cheias da unção de Deus e vão ajudá-lo, fortalecê-lo, e a sua fé se tornará mais forte se você buscar a palavra de Deus. Você pode declarar a vitória antes de ter a vitória se você crer na palavra de Deus. A próxima coisa que Davi fez foi usar seus dons e habilidades únicas que Deus tinha dado a ele. Ele não tentou ser uma outra pessoa. Muitas vezes, quando temos problemas, ligamos para alguém e dizemos: bem, eu sei que você passou por isso, o que foi que você fez? Bem, o que eles fizeram pode não funcionar para você. É por isso que temos que buscar a Deus para nos aconselhar. Não aos seus amigos. Não estou dizendo que é sempre errado buscar conselhos no amigo, mas se lembre de que você pode fazer o que fizeram, mas não significa que isso vai funcionar para você. Você pode até fazer a mesma coisa que fez antes com um problema semelhante, pode não funcionar desta vez. Porque Deus quer que você vá até Ele. O Espírito Santo que vive dentro de você é o seu guia. E Ele vai te guiar e te mostrar
o que precisa fazer naquela situação. Veja, Saul realmente não achava que Davi poderia derrotar Golias, mas finalmente concordou em deixá-lo ir, dizendo: use a minha armadura. E colocaram a armadura de Saul em Davi. E Davi tentou se mover com ela e não funcionou para ele. Ele voltou até Saul e ele tirou e disse: não dá, isso não vai funcionar. Sabe, a armadura ou o plano de uma outra pessoa não pode funcionar para você. Davi tinha algumas pedras e também o estilingue, o que, claro, parecia ridículo. Mas o que quer que Deus unja na sua vida é o que vai funcionar para você. E Davi matou aquele gigante de 5 metros com estilingue e uma pedra e o acertou na testa, bem entre os olhos, e o matou. Mas ele fez isso da maneira que Deus o estava guiando e não do jeito que as pessoas estavam lhe dizendo para fazer. Deixe-me encorajá-lo hoje. Dê mais ouvidos a Deus do que as pessoas. Os apóstolos disseram em Atos 5, 29, nós devemos obedecer a Deus e não a homens. Você pode usar os únicos dons que Deus lhe deu. Não precisa ser como os outros. Não precisa se comparar com outras pessoas, sabe? Davi era totalmente dependente de Deus. Ele deu a Deus toda a glória. A nossa confiança não está no homem. Colocamos nossa confiança em Deus e somente nele. Então Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele nome de Jesus, o nome acima de todo nome, diante do qual todo joelho vai se dobrar. Quando você tem um problema na sua vida, uma das coisas boas a se fazer é várias vezes ao dia parar e dizer: Jesus, há poder neste nome. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Neste dia, ouça, Davi estava declarando antecipadamente: neste dia o Senhor entregará você nas minhas mãos, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Eu amo isso. Isso renova minha fé só de ouvir isso, sabe? E sabe, você pode ser totalmente dependente de Deus e pode dar a Ele toda a glória por cada vitória que você tiver na sua vida. Provérbios 3:5 diz: apoie-se, confie e se entregue ao Senhor de todo o seu coração e mente, e não confie na sua própria percepção ou entendimento. No verso 7 de Provérbios 3 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos. Eu amo isso. Nem pense que você é inteligente o bastante para administrar sua vida, porque precisamos de Deus. Não importa quantas ideias brilhantes tenhamos, nós sempre precisamos buscar a Deus. Davi atacou o seu problema. Ele não fugiu, ele correu em direção ao inimigo. E talvez agora você esteja num lugar em sua vida onde está se escondendo do problema, está ignorando o seu problema. Você não quer lidar com ele. Talvez diga: eu estou orando por isso. Sabe, há tempo para orar, mas também há tempo para agir. E às vezes as pessoas usam a oração como desculpa, dizendo que estão orando por algo, embora Deus já lhes tenha mostrado o que elas precisam fazer. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à batalha, e eu amo isso. Correu rapidamente. E sabe, eu acho que ele correu rapidamente antes de ter tempo para olhar para aquele gigante. Às vezes nós olhamos e falamos e pensamos demais, sabe, nos nossos problemas. E quanto mais falamos e pensamos neles, maiores eles ficam e, em pouco tempo, ficam maiores do que Deus. Davi diz, ou melhor, Deus diz: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me honrarás e glorificarás. Davi atacou o seu problema. Ele correu para o inimigo. E deixe-me ler de novo. Quando o filisteu se apresentou para encontrar Davi, Davi correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar o filisteu. Davi colocou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e a atirou nele. Você também...
pode atacar seus problemas. Não precisa fugir deles, não. Precisa ter medo das ameaças do seu inimigo. Sabe, muitas vezes as pessoas sentem que estragaram o plano de Deus para suas vidas, sabe? Todos cometemos erros. Eu quero te encorajar a não desperdiçar os seus erros. Não precisa se sentir culpado para sempre por um erro que você cometeu. A misericórdia de Deus se renova a cada dia e a Bíblia diz que Ele não apenas nos perdoa, e tem pessoas que precisam ouvir isso aqui hoje, Ele não só nos perdoa, mas esquece os nossos pecados e não se lembra deles mais. Ele os remove para tão longe quanto o leste está do oeste. E sabe, isso é tão bom que é difícil acreditar. Pense nisso. Oh, meu Deus e meu Pai. Ele os esquece e os remove para tão longe quanto o leste está do oeste, e ele não se lembra deles mais. Bem, precisamos fazer a mesma coisa. Muitas vezes passamos tempo falando de algo que Deus já esqueceu. Deus tem um plano para a vida de todos, mas somos muito bons em bagunçar, sabe? E quando fazemos isso, pensamos que é tarde demais para nós, que estragamos o plano de Deus para a nossa vida. Mas Deus me ensinou que o plano B representa o melhor. Nós servimos a um Deus que é absolutamente incrível e, honestamente, Ele pode fazer com que o plano B seja melhor do que o plano A jamais teria sido, ainda que tivesse funcionado. Não posso explicar como isso funciona para você, mas só porque Deus é bom e porque Ele pode fazer o que Ele quiser fazer a qualquer hora que Ele quiser. Se você confiar em Deus para isso, Ele pode fazer tudo. Não tenha atitude, Deus, eu sei que eu estraguei o seu plano para minha vida, então agora eu vou ter que me contentar com o segundo melhor. Não, não tem. Eu fui abusada sexualmente pelo meu pai, então eu sempre imaginei que eu teria uma vida de segunda categoria. Pensava que eu era estragada e que nada poderia desfazer o que me aconteceu. Eu iria sobreviver, mas nunca teria uma vida ótima. Bem, que grande mentira. Deus me deu uma vida fenomenal, mas eu precisei acreditar nisso. Ponha na sua mente que você nunca, nunca, nunca vai desistir. E você pode começar de novo. Deixe-me ler alguns dos títulos dos capítulos deste livro só. Eu quero que você queira isso. Me ajude, estou preso. Porque hoje é um dia diferente. Porque hoje é um novo dia. Superando o seu passado. Nunca é tarde demais. Tudo o que você precisa é de um momento. O que você quer dizer com isso, Joyce? Bem, você só precisa de um momento para tomar uma decisão. Agora, hoje mesmo, você pode dizer: eu vou ter uma nova atitude. Eu vou crer no que Deus diz, em vez das mentiras de Satanás. Eu creio que posso deixar e esquecer do que ficou para trás e eu posso ter um novo começo hoje, porque a misericórdia de Deus se renova a cada dia e hoje eu vou começar de novo. Talvez você esteja endividado, você precisa começar de novo, saindo da dívida. Talvez seja aquela garagem que você precisa limpar ou aquele armário que precisa limpar, que você começou e nunca terminou, isso te faz se sentir muito derrotado. Talvez toda a sua vida precise de um novo começo. Talvez você precise de um novo começo no relacionamento. Talvez você esteja titubeando no seu casamento e esteja orando para que Deus mude isso, está esperando que a outra pessoa tome alguma ação, sabe? Bem, por que você não é o primeiro a tomar uma atitude? Pergunte a Deus o que fazer. Nós estamos sempre querendo que Deus mude a outra pessoa, mas talvez Ele queira mudar você. Em João 8 diz: se permanecerdes na minha palavra, então sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vai fazer vocês livres. Peça a Deus que te mostre a verdade em todas as situações. Estou te dizendo, por anos e anos e anos, eu achei que todos os problemas que Dave e eu tínhamos era culpa dele.
Cara, fiquei surpresa quando Deus me disse que eu era o problema. Eu não queria ouvir isso. Eu chorei por 3 dias. Eu queria que o outro fosse o problema. Mas eu tinha uma atitude tão ruim e nada poderia ser consertado na minha vida até que eu enfrentasse isso. E no momento em que eu encarei isso, eu tive um novo começo na minha vida. Veja, você pode começar de novo. Não tem problema que não possa superar se você se lembrar que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Alguns outros títulos você pagou por isso? Quem você acha que é? Derrotando gigantes inesperados. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Desistir não é uma opção. Não desperdice seus erros. Eu realmente amo esse. O plano B representa o melhor. Tem um novo sonho. Uau! Sabe, Deus fez muito na minha vida e eu posso realmente dizer que eu estou vivendo o meu sonho. Mas outro dia Deus me disse, você não está correndo para a base, você está pronta para rebater e acertar um home run, sabe? Veja, Deus estava me dizendo para não achar que estava chegando ao fim. Enquanto estiver vivo e respirando, você ainda pode sonhar novamente. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz em ter você conosco hoje porque vou ensinar algo que acho que muitos podem precisar. Eu escrevo muitos livros porque acho que os livros são incríveis. E você pode ler um livro e tirar algo dele, pode lê-lo novamente daqui a um ano e tirar mais alguma coisa dele. Este livro se chama Você Pode Começar de Novo. E sabe, nós todos precisamos de um novo começo, às vezes, cada um de nós. E sabe, nunca é tarde demais para ter um. Talvez o diabo esteja mentindo para você, dizendo que é tarde demais ou que o que você fez é muito ruim, mas Deus é o Deus da segunda chance, da terceira, da quarta,
de quantas você precisar, desde que você seja sincero em arrependimento e realmente queira fazer a vontade de Deus. Talvez você seja alguém hoje que precisa de um novo começo para toda a sua vida, ou talvez só precise começar de novo a limpar o armário que vem tentando limpar desde o ano passado.